Olá! Estamos ao vivo, pontualmente às 17 horas, na nossa live de segunda. E hoje o nosso tema é um tema que gera bastante dúvida. Tem muita gente aqui que treme na base só de ouvir falar em posicionamento. E apesar de ser um tema que a maioria tem muita dificuldade, é um tema necessário. A gente diz por aí que é um mal necessário, né? Ai, a gente tá com o dente sujo de batom. Mas vamos lá. Dizem por aí que é um mal necessário, mas a gente precisa tratar desse assunto. E a minha intenção hoje, justamente, ela é descomplicar a visão de posicionamento, trazer para vocês que isso pode ser mais leve, pode ser visto de uma forma diferente e que talvez vocês não precisem aprender tantas coisas para colocar aí em prática a prospecção de clientes. Dá para ser mais simples, né? E por isso que eu trouxe o tema Descomplicando o Posicionamento. Eu sempre começo a minha live dizendo que a gente vai ter uma duração aí de 30 a 40 minutos, né? É uma live bem objetiva, com muito conteúdo para trocar aqui ideia com vocês mesmo. E a minha intenção é trazer um conteúdo prático que você possa colocar aí no seu dia a dia e de forma imediata, que você já saia aqui dessa live e comece a trabalhar em cima disso. Eu sempre falo isso aqui, mas é porque é uma coisa que eu trago para a minha vida. Todos os cursos que eu faço, todas as coisas que eu estudo, eu busco trazer uma aplicação imediata. Eu busco tentar usar isso direto aqui na minha realidade, para ver que tipo de efeito isso vai fazer, se vai melhorar ou não, e a gente acaba testando. Então, por isso que eu gosto tanto de trazer temas que vocês conseguem realmente fazer esse trabalho de aplicar imediatamente. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa às 17 em ponto, eu espero acabar em torno das 17h30. Quero muito conversar aqui com vocês. Se vocês quiserem mandar perguntas, enviem aqui nos comentários e bora começar. Gente, a primeira coisa que a gente pensa, né, que vem à cabeça quando falamos em posicionamento é realmente um desespero. Vem uma nuvem negra, né? Surgem diversas questões, diversos questionamentos e muita coisa fica pairando na nossa mente. E algumas coisas em específico eu escuto muito de quem me segue aqui. Será que se eu me posicionar eu vou perder clientes? Será que se eu me posicionar eu vou ter que abrir mão de clientes para encontrar um posicionamento? Será que isso não vai ser prejudicial para mim? Outra pergunta que eu recebo muito: puxa, como que eu faço, né, para nichar? Como que eu faço para escolher um nicho? Como que eu faço para encontrar esse meu posicionamento? Eu estou começando agora, Cássia. Como que eu faço justamente para achar o meu caminho? Será que tem que ser tão complicado assim? Será que eu tenho que aprender tantos conceitos para colocar esses conceitos em prática e depois começar a realmente ver algum resultado? Esses questionamentos, eles são trazidos aqui o tempo todo, né, de vocês para mim, e é uma coisa que eu também senti lá atrás, quando eu comecei. Eu sempre me perguntei muito, eu falei, cara, será que realmente para eu começar a fazer rendimento na advocacia, começar a ter os meus primeiros clientes, eu preciso me posicionar de uma maneira tão específica? Será que eu tenho que aprender tanta coisa para começar a fazer dinheiro, para começar a ter os meus primeiros contratos? Ou será que existe um caminho um pouco mais fácil? Isso era uma pergunta que eu me fazia, porque às vezes eu percebo que vocês querem o mais difícil, né? Vocês vão pelo mais complicado, quer aplicar a técnica mais elaborada do mundo e esquecem de pensar e de olhar para o simples. Esquecem que o simples funciona. E é por isso que eu comecei a desenvolver uma técnica que a gente usa aqui no escritório e temos aplicado, tem funcionado muito e que trouxe uma clareza e uma facilidade voltado para esse tema de posicionamento, que é algo assim, que eu tenho certeza que vocês nunca viram por aí, mas que se vocês começarem a pensar e aplicar, vocês já vão começar a ter resultado imediato.
Já vai ser uma coisa que vai trazer um resultado mais rápido, mais simples. Gente, vamos ser claros aqui, tá? Você buscar um resultado um pouco mais rápido, você trazer essa cara de simplicidade para o posicionamento, não significa que você não tem que pensar a longo prazo, não significa que você não vai estruturar a sua advocacia, o seu negócio, muito pelo contrário, tá, gente? Significa que você tem que ter 2 viés de pensamento. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Como realmente descomplicar esse posicionamento. Porque não dá para ser tão difícil. Não dá para ser tão complicado. E aí você tem que pensar o seguinte. Realmente eu estou começando na advocacia. Eu estou dando os meus primeiros passos. Mas eu estou buscando crescer, estou buscando evoluir. Como que eu faço a junção dessas duas coisas, né? Pensar no longo prazo, buscar evoluir e ao mesmo tempo conseguir um resultado um pouco mais rápido. Como que eu concilio essas duas coisas? Você vai ter que ter 2 linhas de raciocínio e 2 estratégias que vão andar em conjunto. Um viés, uma linha, vai estar sempre pensando no longo prazo. Vai estar sempre pensando no que você precisa construir para ser cada vez melhor e maior. Qual é a estratégia que você precisa implementar para se tornar um advogado que tem mais clientes? Um advogado que tem talvez que vai montar um escritório para você, que vai contratar pessoas. Então você tem que trabalhar esse viés. E ao mesmo tempo, você tem que trabalhar também o viés do curto prazo. Puxa, o que eu vou implantar estrategicamente aqui que vai me trazer resultados mais rápidos e que vai fazer com que eu segure a onda aqui até conseguir ter os resultados do longo prazo, até ter essa robustez de quem está no longo prazo. Gente, para quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Rose. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui nos comentários, tá? É um prazer ter vocês aqui. A gente está falando de um tema muito interessante para a advocacia e um tema que gera muita dúvida. E hoje eu vou simplificar para vocês. E eu estava dizendo que você precisa construir 2 linhas de raciocínio e 2 estratégias, mesmo que você esteja começando hoje, esteja dando os primeiros passos para conquistar clientes. Você tem que pensar a longo prazo, mas também tem que pensar no curto prazo. Que tipo de serviço, que tipo de coisa eu vou fazer aqui a curto prazo que vai me sustentar até eu conquistar o meu lugar ao sol, até realmente eu me tornar um escritório reconhecido, até eu ter um fluxo de clientes maior? Porque eu confesso a vocês, gente, que esse foi um dos grandes pecados que nós tivemos aqui no início do escritório, né? A gente ficava muito focado no longo prazo, em plantar, mas a gente esquecia um pouco dessa sustentação, dessa base que precisa acontecer para você conseguir conquistar as coisas ao longo prazo. Eu posso fechar 1 milhão de contratos no êxito, mas o que vai me trazer aqui um dinheiro para eu me manter até receber esse êxito? Então a gente precisa pensar assim. E é aqui que está o X da questão para eu construir um posicionamento mais simples, mais rápido, mais eficaz. Essa visão de negócio que vai me trazer as alternativas. Pense o seguinte: escolher uma linha de posicionamento, uma linha de raciocínio, não vai fazer com que você exclua todas as demais. Cássia, mas não é meio lógico? Se eu estou escolhendo, eu estou abrindo mão? Se eu me casei com uma mulher, eu estou abrindo mão de todas as outras? Não é assim que funciona? A cada escolha uma renúncia? Nem sempre, gente, nem sempre. Principalmente na era do digital, tá? Na era do digital. E eu vou mostrar para vocês que nem sempre uma escolha vai ser equivalente à renúncia. Porque a gente pode sim escolher uma linha de posicionamento e continuar atendendo os outros clientes que vêm pra gente, tá? Você precisa começar a ter em mente isso e prestar bastante atenção para entender o que eu tô falando. Vou dar um exemplo. Vamos supor que, como advogada familiarista, minha especialidade é direito de família, eu optasse por me posicionar como uma advogada familiarista focada em prevenção e consenso.
Então, o meu foco são acordos, são divórcios extrajudiciais, divórcios consensuais, planejamento matrimonial. Esse é o meu foco. Vamos supor que esse seja o meu foco. Eu focar nisso, eu prospectar de clientes voltados para isso, não significa que eu não vou fazer um divórcio litigioso. Não significa que um advogado que tem esse tipo de posicionamento não possa ter clientes que vão entrar em conflito. Significa que o que eu estou fomentando e o que eu sou melhor e o que eu me destaco é consenso, é o extrajudicial, é o divórcio com acordo, ou é o planejamento matrimonial para evitar um problema futuro. Mas não necessariamente significa que eu não vá fazer divórcios litigiosos. Não significa que esses clientes não vão chegar para mim. É óbvio que o que mais vai chegar para mim, depois de um tempo, é o consensual, é a busca pelo acordo. Mas os litigiosos sempre vão estar ali. Até porque alguém que está em consenso hoje, amanhã pode não estar mais. Então você está preparado para fazer qualquer tipo de divórcio. Eu estarei preparada para isso e os clientes vão vir, mas o que eu busquei foi encontrar o meu caminho por um viés mais consensual. E esse tipo de cliente é o cliente que vai mais me procurar, mas não quer dizer que eu não posso fazer as outras coisas. Isso ficou claro? Por isso que nem sempre, quando a gente se posiciona, a gente está necessariamente renunciando a tudo. É óbvio, é claro, a gente tem que pensar de forma estratégica. Os seus clientes, na grande maioria, vão começar a se tornar clientes de divórcio consensual, mas os de litígio também vão continuar aparecendo. E você pode, inclusive, formar uma parceria com um advogado que tem um outro viés, um viés mais do litígio. E aí esse advogado, ele pode receber os teus clientes que são focados num divórcio litigioso. Existem estratégias. Mas não tenham esse pensamento de escassez, de que você escolher se posicionar significa que você está perdendo. Muito pelo contrário, é mais fácil quando você está posicionado, é mais fácil quando você está falando para um tipo de público específico, é mais fácil encontrar estas pessoas, é mais fácil fazer com que elas se conectem a você. Então isso aumenta as tuas possibilidades, não reduz, aumenta, potencializa. Você está colocando uma lente de aumento naquela galera ali que você quer buscar. E o melhor, a probabilidade de você encontrar clientes qualificados é maior, porque você está colocando foco, você está colocando direcionamento para aquilo. Então acaba que isso se torna algo maior, aquilo que a gente foca expande. Eu vou dar um exemplo aqui do escritório. Nós temos duas estratégias diferentes. Uma para previdenciário e uma para família. E aí não quer dizer que o fato de a gente estar posicionado de uma maneira dentro do previdenciário está excluindo todos os nossos demais clientes. Não é assim que funciona, tá? Até porque as pessoas têm uma figura de confiança no advogado. E, gente, escuta isso aqui que eu vou falar para vocês. Isso aqui é ouro, tá? O cliente, quando ele confia em você, por mais que ele queira um especialista, se ele sabe que você é alguém que presta um bom trabalho, ele vai te procurar. Se você não faz aquele serviço, ele vai querer que você indique alguém para fazer para ele. Então, tá vendo como não fecha portas? Tá vendo como a gente tem essa possibilidade de abrir ao invés de fechar com o posicionamento? Tá, Cássia, eu já entendi. Eu já entendi que eu tenho que me posicionar, já entendi que pode ser simples, eu já entendi que não precisa ser tão doloroso, já entendi que eu não vou estar abrindo mão dos meus demais clientes. Mas e aí? Como que eu faço? Eu acredito muito, gente, no posicionamento focado no serviço, num tipo de serviço. E aqui nós estamos falando de algo um pouco mais a curto prazo, tá? E eu chamo dentro do meu método de posicionamento express. Esse nome é bom porque é uma coisa que remete à rapidez, né? É um posicionamento rápido. Eu vou encontrar o meu posicionamento a partir daqui. E eu acredito muito que a gente tem aqui encontrar esse posicionamento a partir de serviços, ou a partir de um serviço ou dois serviços, que são os serviços de tração, aqueles serviços que vão dar os pontapés
pontapé inicial para que você consiga realmente se posicionar, encontrar o seu lugar no mercado. Esses serviços de tração, eles vão te ajudar a trilhar o teu caminho do posicionamento. E como que eu faço isso, Cássia? Como que eu me posiciono a partir de um ou dois tipos de serviço só? Olha como fica mais simples. Você vai escolher os serviços que você vai focar, que serão os seus serviços de tração a partir dos quais a gente vai trilhar um caminho de um posicionamento express. Você vai escolher. Mas, Cássia, eu vou escolher isso de forma aleatória, dentro da minha cabeça, sem nenhum tipo de critério? Como que eu escolho os serviços? Existe uma técnica para isso também, gente, para que você possa escolher os serviços. Qual é a técnica? Você vai responder algumas perguntas e depois você vai validar a sua escolha. Então, vamos pensar nisso. Que perguntas que eu tenho que responder, Cássia, para saber se esses serviços que eu escolhi são serviços que realmente têm potencial de me gerar resultado, para saber se eu estou indo por um caminho legal dentro desse posicionamento? Como que eu faço? As perguntas são as seguintes. Primeiro, o que eu faço bem? E de quebra, eu gosto. Gostar, gente, é a parte menos importante, tá? O que eu faço bem? Dentro dos serviços jurídicos aí, eu sou muito boa no divórcio. Divórcio é um serviço que eu faço melhor, ou seja, eu sou muito boa em guarda e convivência. Ou dentro do PREV, por exemplo, eu sou muito boa em fazer diagnóstico, eu sou muito boa em planejamento previdenciário. Você vai escolher algum serviço que você é muito bom, tá? Pode ser mais de um, inclusive, ou algum serviço mãe mesmo, que você consiga destrinchar em alguns outros serviços. E aí, depois que você pensou nesse serviço que você é bom, você vai pensar, puxa, eu sou bom nesse serviço, mas tem gente interessada? Tem gente com esse problema que eu resolvo? Tem gente no mercado em quantidade suficiente? Se a gente estiver falando de divórcio, por exemplo, é só olhar aí os dados do IBGE. É divórcio com força por ano. A gente está falando de mais de 300 mil, se eu não me engano. Então, tem muita gente procurando esse serviço. E essas pessoas, elas têm condições de me pagar por esse serviço? Ou eu vou conseguir receber de alguma forma? Quem trabalha com previdenciário vai receber do INSS. Então, essas pessoas têm condição de me pagar. Eu já respondi 3 perguntas. E quarta pergunta. Essa pessoa tem urgência em resolver esse problema? Ela está com pressa? Ela precisa resolver para ontem? Se você conseguiu responder essas perguntas e nas últimas trouxe a resposta sim, provavelmente vai ser um bom serviço, tá? Para ofertar para os seus clientes. Vai ser um bom serviço de tração aí para a gente encontrar o seu posicionamento express. Mas, Cássia, você me falou que a gente precisa validar isso. Como que eu consigo validar isso? Eu respondi as perguntas, mas eu não tenho tanta certeza assim, né? Uma boa forma de validar, gente, é fazer uma pesquisa. Existe uma maneira de fazer uma pesquisa dentro do Google, onde você descobre quais são os termos mais pesquisados, o que as pessoas estão buscando. E aí, dentro dessa pesquisa, você descobre se esse serviço que você está ofertando é um serviço que tem muita procura no Google. E se tem muita gente oferecendo, como essas pessoas estão oferecendo. Isso também vai te dar um norte muito bom para que você defina não só o tipo de serviço que você vai prestar, né? Mas como você vai ofertar. De que maneira você vai ofertar. Esses 2 passos que eu ensinei aqui, gente, eles valem $1 milhão. Se você for buscar essa informação, você não vai encontrar em lugar nenhum, porque isso a gente vai aprendendo quebrando a cabeça. E se você começa já posicionado em um serviço que realmente te traz tração, você começa a fechar um contrato atrás do outro, um contrato atrás do outro, um contrato atrás do outro, você começa a trilhar o teu caminho para um posicionamento mais abrangente.
e mais direcionado e mais forte. Você está construindo uma base aqui. Puxa, se você está conseguindo vender 1 milhão de divórcios aí por mês, poxa, eu tenho que me posicionar aqui dentro da área de família. Que outro tipo de serviço eu posso ofertar? Faz o mesmo caminho aqui para buscar um novo serviço para ofertar. E aí você encontra uma outra direção, um novo serviço. Olha como o teu posicionamento vai nascendo naturalmente. Ele vai nascendo de forma orgânica, de forma estratégica e muito rápida. Muito rápida. Depois que você... E aí, gente, é óbvio que tem pós, né? Tem o próximo passo. Depois que você respondeu essas perguntinhas, que você foi lá e pesquisou e viu que é um serviço procurado, viu que é um serviço que tem validação, viu que é um serviço bacana, uma coisa é boa você também pensar, né? Esse serviço é um serviço que tem recorrência, que o cliente vai fechar mais de um contrato comigo? Ou é um serviço que o mesmo cliente pode ter outros problemas depois que a gente precisa resolver? Se a resposta for sim para essas duas perguntas, o teu serviço ele é melhor ainda do que a gente imaginava. É um serviço que vai te trazer rentabilidade realmente, que tem a possibilidade de trazer rentabilidade. E aí quando você descobre isso, quando a chavinha é acesa, né? Quando você acende essa chave aí do serviço express, do posicionamento express, do serviço de tração, quando você acha isso, você vai criar depois a sua estratégia de prospecção de clientes, mas todinha focada nesses serviços. Você vai pensar e definir, puxa, eu já escolhi que eu vou fazer um divórcio, mas com quem que eu vou falar? Para quem que eu vou vender esse divórcio? Ah, eu quero falar com uma galera aqui da classe média, não quero ficar na defensoria não, quero subir um pouquinho, porque eu quero um ticket um pouquinho maior. E aí você já entendeu que você tem que falar para essa galera aqui que tem uma renda melhor. Você já direcionou mais um pouquinho. Você pode até direcionar mais. Ah, eu quero falar com empreendedoras, eu quero falar com mulheres, eu quero falar com homens. Você já direciona, não precisa funilar muito não, gente, é só direcionar o discurso, ok? É só focar esse discurso para um tipo de pessoa específica, isso facilita muito também, facilita lá na frente para estruturar a estratégia. E aí depois que você definiu o tipo de serviço, validou, viu que é um bom serviço e definiu para quem você vai ofertar esse serviço, você define a estratégia que você vai usar. Você pode fazer uma página de anúncios no Google, ou você pode buscar o Jus Brasil, ou você pode trabalhar outras fontes de prospecção. Aí você vai encontrar para esse serviço qual é o melhor caminho. Se você for um advogado previdenciarista, o Google é um ótimo local. Se você for um advogado familiarista, depende muito de como você se posiciona, né? Pode ser que as páginas do Google funcionem bastante para você e depende muito do tipo de serviço também que você está ofertando lá. Pode ser que um trabalho, né, ali numa outra fonte de prospecção te traga um resultado melhor. E aí você vai avaliando dentro da sua realidade o que vai funcionar melhor. Mas você já está posicionado, você já escolheu o serviço, você já validou esse serviço, você já escolheu para quem você vai falar e agora você só está montando o quê? A estratégia. A estratégia. E a estratégia, gente, eu já tratei disso em diversas lives anteriores a essa. Eu já ensinei para vocês como montar uma estratégia. Eu já trouxe em várias lives anteriores um passo a passo muito legal para se criar uma estratégia de prospecção. Então vocês podem aproveitar o que eu estou falando aqui e voltar para essas lives, assistir o que eu falei lá, criar a sua própria estratégia de prospecção. Mas o que você tem que ter em mente? A gente precisa simplificar as coisas. Não precisa ser tão complicado assim. Não vai ser fácil, tá? Você precisa se dedicar, você precisa gastar um tempinho aqui para encontrar esses detalhes. Mas tudo que eu tô te ensinando aqui é muito mais simples do que qualquer outra pessoa te ensinou já aí na internet, eu tenho certeza. Porque todo mundo complica, né? Todo mundo traz uma visão de posicionamento muito estruturada. Puxa, você tem que montar uma persona, você tem que escolher sua área de atuação, você tem que fazer isso, te trazem 10 mil passos antes para começar a funcionar depois.
Se começar a funcionar, eu te trouxe aqui uma estratégia que você vai fazer 4 passos. 4 passos. E você já está encontrando seu posicionamento express. Você já está encontrando o teu caminho. E a partir daqui você direciona o resto. E aí você consegue unir a tua visão de longo prazo com a tua visão de curto prazo. As coisas se encaixam. E aí você, com esse posicionamento express, você sedimenta o caminho para essa prospecção de longo prazo, para essa sua estratégia de longo prazo acontecer. Ai, Cássia, mas eu quero ter um escritório muito grande, bacana, com funcionário, Isso vai ser a longo prazo. Mas e agora? Como é que você faz agora para fazer dinheirinho, para fazer caixa, para daqui a pouco conseguir ter tração suficiente para ter essas pessoas trabalhando para você, para ter uma, para ter duas? Como que você vai fazer isso? Essa estratégia que eu trouxe é uma estratégia que vai te trazer mais clareza e vai ser muito mais simples de ser cumprida. Vou retomar para resumir para quem chegou agora a entender melhor. Cássia, como que eu faço? Estou começando agora e eu quero me posicionar. Você vai começar não por uma área de atuação. Você vai começar por um serviço. Você vai criar o seu posicionamento express a partir de um serviço. Ou 2, tá? Pode ser mais de um. E este serviço, ele tem que ser um serviço que você faça muito bem. E se você gostar de fazer melhor ainda, tem que ser algo que você saiba fazer, que isso vai facilitar aí o ganho de volume, né? Tem que ser algo que tem mercado. O que tem mercado, Cássia? Tem gente interessada? Tem gente com um problema que eu resolvo em grande quantidade? Tem que ter um volume bom, porque senão você fica muito limitado de uma galera muito pequena. Então a gente tem que trabalhar com volume. Essas pessoas, elas têm condição de pagar pelo serviço? Ou quem vai me pagar, né? Tem lastro para isso? Se for um cliente de família, o cliente vai me pagar. Mas se for um cliente previdenciário, é o INSS que vai me pagar. Essas pessoas têm urgência em resolver esse problema? Tem. Então você já provavelmente encontrou um serviço muito bom. Um serviço que vai ter gente interessada, que vai ter rentabilidade. Como que eu valido isso? Como que eu descubro se o serviço que eu escolhi é um serviço bacana? Você vai lá no Google, vai descobrir se as pessoas estão pesquisando por isso. Como elas estão pesquisando? E quem está ofertando esse serviço? Como essas pessoas estão ofertando esse serviço? Aí você já faz uma análise de mercado e uma análise da concorrência para encontrar o teu caminho. Isso é muito simples, gente, muito rápido. Pô, papum aqui eu já pensei em divórcio. Papum aqui já pensei em planejamento previdenciário. Papum aqui eu já pensei em compliance. Já pensei em vários serviços aqui que podem ser ofertados e que tem que preenchem esses requisitos. Aí vocês vão pensar no que vocês sabem fazer de melhor. E rapidinho você valida isso no Google e encontra uma maneira de ofertar esse serviço. Depois que você fez essas 2 coisinhas, gente, isso é posicionamento, tá? Você está encontrando seu posicionamento. Você vai definir para quem que você vai vender esse serviço. Puxa, eu sou familiarista, então eu não quero vender serviço para pessoas que estão focadas em defensoria, que não tem renda para me pagar. Quero vender para uma galera de uma classe média. Ou não, Cássia, eu já quero me posicionar num público mais high ticket, uma galera que paga mais. E eu quero lidar com mulheres, porque a mulher, quando ela vai divorciar, ela tem mais urgência, ela fica mais desesperada. Então, vou focar nas mulheres. Nas mulheres empreendedoras. Olha que legal, você já fez ali uma visão muito clara de quais pessoas. Ah, não, eu sou focada em empresas. Eu advogo para empresas. Então, eu quero focar aqui em empresas de pequeno e médio porte. E se você quiser afunilar mais um pouquinho do varejo ou do comércio especializado em tal coisa, você vai conseguir dar uma funilada melhor, de acordo com o tipo de serviço que você está
ofertando. E aí depois que você definir o tipo de serviço que você vai ofertar e para quem você validou, né? E para quem você vai ofertar, você vai escolher qual vai ser a sua estratégia de prospecção para este serviço. Para este serviço e para estas pessoas. Olha como fica muito mais simples. Puxa, eu quero fazer uma landing page no Google, quero anunciar no Google Ads e é lá que vai estar o meu serviço. Quando o meu cliente pesquisar lá divórcio, vai aparecer a Cássia falando de divórcio. Essa é uma estratégia, né? É um caminho. Ah, não, eu quero prospectar no Jus Brasil, eu ainda não tenho conhecimento suficiente para trabalhar com anúncios no Google. Eu vou buscar o Jus Brasil, vou fazer minha assinatura lá e vou fazer a prospecção de divórcio dentro do Jus Brasil. Ou de previdenciário, né? Dentro do Jus Brasil. E aí, devagarinho, você vai encontrando a melhor estratégia para esse tipo de serviço que você está prestando, investindo pouco, já fechando o contrato e tendo rentabilidade. E crescendo. É uma matemática muito simples, gente. Isso não é complicado. Mas a maioria das pessoas que eu vejo falando de posicionamento, elas trazem uma coisa muito completa para vocês. E nem sempre vai ser esse o caminho. Mais pra frente, quando você tiver um pouquinho mais estruturado, já tiver feito uma graninha, você vai conseguir, vai ter que parar e reavaliar, né? Crescer um pouco esse posicionamento, profissionalizar mais. Mas nesse momento, você quer fazer o quê? Você quer vender. Você quer fechar contrato. Você quer trazer cliente pro seu lado. É isso que você está buscando, você está começando. E isso aqui, esse posicionamento express, ele é o que mais funciona. Sabe por quê, gente? Isso aqui vira uma roda infinita. Você fez com um serviço, funcionou, escolhe outro. Você tirou um dinheirinho daqui, escolhe outro, faz com outro a mesma coisa e bota tração nesse outro. Daqui a pouco você está com vários serviços te gerando rentabilidade. E naturalmente você já se posicionou. Sem precisar de muito esforço. Sem precisar de muito estresse. Tudo muito simples e muito básico. E é nisso que vocês têm que pensar. O primeiro passo já foi dado. O problema é que a gente quer começar já abraçando o mundo com as pernas. Eu quero começar já com 1 milhão de clientes, quero ter 10 contratos por semana e tal. Você já pensa num número absurdo e esquece que você tem que aprender a como fazer o primeiro, a como fazer o segundo, a como fazer o terceiro, até ganhar ali conhecimento e força para atender 10. Eu sempre falo aqui, pergunto, né, para os meus seguidores e para as minhas alunas, para os meus alunos nas minhas mentorias. Se eu te jogasse hoje 10 bons clientes no colo, 15 bons clientes no colo, você conseguiria dar conta de atender? Se eu te entregasse 100 potenciais clientes hoje, você daria conta de atender? Ou você ia perder a oportunidade porque não sabe como lidar com esse volume de clientes, que não tem estrutura para atender esse volume de clientes, que não sabe nem o que fazer quando ele chega? É por isso, gente, que a gente tem que pegar e fazer do início, um por um. E esse posicionamento express, ele vai te trazer os primeiros contratos e depois você vai conseguir potencializar para que eles virem muitos contratos, sem grandes esforços, sem muita dor de cabeça, de uma maneira mais simples. Pensem nisso, sabe? Pensem nisso. Crie seu posicionamento através de um serviço. É muito mais fácil do que montar uma super persona, depois pensar no que você vai vender para ela. Pense nos problemas do cotidiano. Quais são os problemas que as pessoas têm? Se você se tornar um solucionador de problemas, você vai encontrar a chave para fazer dinheiro. Você vai encontrar a chave para ter rentabilidade. Mas primeiro você precisa entender isso aqui que eu estou falando.
Se você achar a chave para a solução de um problema que as pessoas têm, você vai conseguir conquistar clientes. Porque as pessoas não procuram um advogado, elas procuram alguém que resolva um problema da vida real que elas estão passando. As pessoas não vêm me procurar para se divorciar ou querendo orientação jurídica. Elas querem que eu traga liberdade, que eu resolva os problemas familiares, que ela tem. Pensem nisso, sabe? Faz um trabalhinho de trás para frente, começa pelo serviço. Vocês vão perceber como fica muito mais simples encontrar um posicionamento assim. Como eu disse que a nossa live dura, gente, aí entre 30 e 40 minutos, a gente já tá aqui na reta final, já fiz o resuminho para vocês. E eu quero muito que vocês me mandem mensagens com as dificuldades que vocês estão tendo. Às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida que todo mundo, que várias pessoas têm também. Me mandem por direct. Quem me segue, que já conversou comigo lá, sabe que eu respondo, que eu troco ideia, que eu trago sugestões. E a gente pode encontrar temas novos para as próximas lives, porque eu quero atacar mesmo a dor que vocês estão sentindo, as dificuldades que vocês estão tendo no dia a dia. E o que eu trago aqui são soluções que a gente apresenta e usa dentro do próprio escritório, dentro do nosso próprio negócio. E funciona pra gente. Então quero muito que vocês apliquem no dia a dia de vocês para que funcione para vocês também. Então me mandem direct lá com as dúvidas que vocês têm, com os problemas que vocês estão tendo no dia a dia, com relação à prospecção de clientes, com relação ao posicionamento, e a gente vai conversando melhor lá. Toda segunda-feira eu tô aqui fazendo live às 17 horas com temas bem práticos e bem interessantes para você já começar a aplicar a partir do dia seguinte. Então, fica ligadinho que semana que vem também tem um tema muito bom. Eu sempre anuncio entre sexta e na própria segunda também, tá? Então fiquem ligados porque semana que vem tem mais. E eu espero todos vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Um beijo e até semana que vem.